Continuando o nosso curso de astrologia, nessa aula nós vamos estudar as dignidades essenciais, as debilidades essenciais e também a recepção mútua. Nós vamos estudar as dignidades essenciais e as debilidades essenciais tanto de acordo com a escola tradicional quanto de acordo com a escola esotérica. Para quem não sabe, as dignidades essenciais são usadas para determinar se um planeta está auspiciosamente colocado em um mapa astrológico. Para isso, verifica-se em que signo determinado planeta se encontra. Existem 5 tipos de dignidades essenciais, listadas a seguir em ordem de importância. Então a gente tem um domicílio, exaltação, triplicidade, termo e face. Nesse curso eu não vou ensinar sobre triplicidade, termo e face, até porque eu também nunca precisei utilizá-los. Isso daí tem aplicação mais na astrologia horária, preditiva, né? E eu não sou muito fã desse tipo de astrologia, tá? Por isso que eu não irei ensiná-los a vocês. Então essa história começa lá com um astrólogo chamado Doroteus de Sidon, publicando uma série de documentos, né, chamados Pentateuco. Então ele publicou essa série de documentos, né, explicando que determinados planetas eles parecem funcionar melhor em determinados signos. Hoje esses documentos foram compilados, né, hoje você pode comprar você pode ter acesso a esses documentos por meio de um livro chamado Carmen Astrologicum. Então quem tiver curiosidade pode comprar aí na Amazon e em outras lojas online. Então essa foi a conclusão que ele chegou. Então que Marte tem domicílio em Áries, né? Ela se exalta, né? Funciona melhor em Áries. E enfim, tem essa lista aí. Quem estuda de astrologia já conhece essa lista, tá? Mas aqui, agora depois de 1990, Alice Ann Bailey publicou um livro chamado Astrologia Esotérica, que difere da lista publicada pelo Doroteus. A Alice Ann Bailey, para quem não sabe, ela foi uma iniciada, né? Ela recebeu o conhecimento esotérico de seu mestre e ela foi encarregada, segundo ela, de passar esse conhecimento adiante. Então ela escreveu vários livros sobre diversos assuntos, desde psicologia até astrologia, conforme a gente está vendo aqui. E ela publicou que, na verdade, Áries tem domicílio, que Mercúrio tem domicílio em Áries, né? Enfim, que Vênus em Gêmeos e assim sucessivamente. E agora eu faço uma pergunta para vocês, né? Qual sistema é melhor? Veja, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que recorrer aos ensinamentos de Helena Blavatsky. Para quem não sabe, Helena Blavatsky também foi uma iniciada, né? Recebeu conhecimento esotérico e também foi encarregada de passar esse conhecimento adiante. Ela escreveu vários livros, uma série, acho que de 10 livros, se não me engano, chamados A Doutrina Secreta, onde ela escreve todo o conhecimento esotérico que nunca foi formalmente escrito, apenas passado de geração em geração por meio da fala. Então, em seu livro 3, ela escreve a seguinte passagem: a astrolatria ou a adoração da hóstia celestial é o resultado natural apenas da astrologia revelada pela metade. Consequentemente, a astrologia divina para os iniciados, a astrolatria supersticiosa para o profano. Então perceba que ela define 3 tipos de astrologia. Então a gente tem a astrologia para as massas de pessoas, né, que é essa astrologia mais profana, que é a astrologia de revista, de jornais, né, que fala do signo, de horóscopo, né, essas coisas todas. Mas essa astrologia ela é muito superficial. De fato, existem astrólogos profissionais que são encarregados de gerarem essas análises, né, de revistas e jornais, porém como eles precisam atingir um grande número de pessoas, eles acabam se abstraindo demais, o que consequentemente faz com que perca a eficácia, né? Então por isso que basicamente não funciona esse tipo de astrologia.
A gente tem um outro tipo de astrologia, que é a astrologia ensinada apenas pela metade, segundo ela, que essa astrologia é a astrologia clássica, tá? É a astrologia clássica, a astrologia medieval, aonde os astrólogos focavam apenas na causa do evento. E a gente tem o terceiro tipo, que é a astrologia divina. Esse tipo de astrologia, ela foca nas causas, também nas causas, mas nas causas subjacentes, né? É o que eu expliquei para vocês lá na aula, nas primeiras aulas do curso, a diferença entre o esoterismo com S e o esoterismo com X. O esoterismo com X é aquele conhecimento que é ensinado a um grande número de pessoas. Já o esoterismo com S é aquele conhecimento ensinado apenas a algumas pessoas. Então veja, temos esses três tipos aí. Então veja, Áries, de acordo com a astrologia clássica, a astrologia esotérica com X, então Marte tem domicílio em Áries, né? E de acordo com a astrologia esotérica, na verdade é Mercúrio que tem domicílio em Áries. A gente vai ter uma outra aula de exercícios onde a gente vai estudar melhor sobre essa dinâmica, para que vocês entendam o porquê que é importante da gente utilizar os dois sistemas simultaneamente. Então aqui está a continuação da lista. Não existe na literatura da Alice Ann Bailey a exaltação. A gente tem a figura da exaltação na escola clássica, mas a gente não tem na escola esotérica. Então, eu utilizei as mesmas regras que da astrologia clássica, as mesmas regras que eles utilizaram para chegar na tabela de exaltação, eu também utilizei para chegar na tabela de exaltação para a astrologia esotérica. Então, essa aqui é a autoria própria, tá? Vocês não vão encontrar essa lista mais em lugar nenhum. Então tá aí. Perceba que Aquário tem dois esotéricos, tá? Tem dois planetas esotéricos que se exaltam em Aquário. Então agora vocês podem me perguntar, mas qual é a diferença entre domicílio e exaltação? O domicílio mostra uma característica inerente da alma, enquanto a exaltação mostra apenas uma qualidade temporária. A influência de um planeta exaltado é instável. Seus efeitos não são duradouros e por isso não é considerado tão forte ou digno quanto um planeta governado, ou seja, um planeta que está em sua própria casa. Percebam então que o domicílio ele mostra uma característica inerente da alma. A alma ela já possui, de fato, aquele poder, entre aspas. Ela conseguiu desenvolver todas as características daquele planeta. Já a exaltação, ela recebe, no momento que ela nasce, esse poder. A pessoa recebe esse poder e ela vai ter que usar esse poder durante apenas nessa vida que ela se encontra. Apenas na vida presente, tá? Então é um dom que foi dado, mas ela não domina essa energia. Mas ela vai ter que utilizar essa energia para algum propósito em sua vida. Porque não é à toa que ele foi dado a ela. Vamos ver agora as debilidades essenciais. As debilidades essenciais são usadas para determinar se um planeta está desfavoravelmente colocado em um mapa astrológico. Para isso, verifica-se em que signo um determinado planeta se encontra. Mesma lógica do domicílio, tá? Só que aqui a gente está vendo os piores signos para ele ficar. Existem dois tipos de debilidades essenciais listados a seguir em ordem de importância. A gente tem o detrimento e a queda. Então, mais uma vez, de acordo com a escola clássica e de acordo com a escola esotérica. A queda, como também não tem essa tabela na astrologia esotérica, eu apliquei os mesmos princípios da astrologia clássica para chegar nessa mesma tabela. Então, mais uma vez, né, vocês podem
se perguntar qual que é a diferença entre detrimento e queda. O detrimento mostra uma característica negativa inerente da alma, enquanto a queda mostra apenas uma expiação temporária. A influência de um planeta em queda é instável. Seus efeitos não são intensos e por isso não é considerado tão fraco ou debilitado quanto o planeta em detrimento. Perceba então que o detrimento é uma falta contínua que a alma já vem cometendo de outras vidas. Isso é o detrimento. Já a queda é uma expiação temporária, né? Então a alma não vai conseguir usar a energia daquele planeta apenas nesta vida. Vamos ver agora aqui a recepção mútua. A recepção mútua é um termo usado quando dois planetas são colocados um no signo de dignidade ou governo do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, utilizando a astrologia clássica, tá? Utilizando a astrologia clássica aqui, ó, de acordo com a astrologia clássica, Mercúrio se exalta em Gêmeos e Vênus se exalta em Touro. Porém, percebam que eles estão trocados aqui, né? Um está no local de domicílio do outro. Acredita-se que a recepção mútua oferece uma sobreposição ou ajuda adicional para trazer à tona o melhor que cada planeta tem a oferecer em qualquer signo e casa que possa ser e quaisquer aspectos que faça. Em outras palavras, é mais fácil para o indivíduo usar as qualidades mais positivas possíveis dentro das limitações do horóscopo. Então, a recepção mútua, ela é uma ajuda, sim, é uma ajuda adicional. Porém, essa ajuda ela está limitada no próprio karma que o indivíduo carrega. Então, veja, recepção mútua eu a vejo no seguinte sentido. Esse indivíduo precisa de ajuda, mas essa ajuda ela vai servir apenas para um determinado momento da sua vida. Não vai servir para toda a vida. É para um momento só, por isso da recepção mútua. Indicando que em algum momento o seu destino de outra pessoa podem se cruzar para que vocês percebam algum aspecto que vocês precisam trabalhar um no outro ou que vocês podem aprender um com o outro. Então, essa foi a aula de hoje, tá? No próximo vídeo nós vamos fazer aí mais alguns exercícios para a gente entender melhor como que essa dinâmica da astrologia clássica com a esotérica, elas se combinam para formar uma interpretação mais concisa e coerente do mapa astrológico. Então, por hoje é isso, tá? Nos vemos nos próximos vídeos.